Olavo de Carvalho é professor de um país inteiro. O nosso maior intelectual, o Sócrates brasileiro. Numa sociedade governada pela mentira, dizer a verdade é um crime. E o Olavo teve a coragem de dizer a verdade sobre o Brasil. Eu vou dizer aqui de coração nas mãos para você, isso salvou minha vida. Não existe amor ao próximo sem amor à verdade. Então eu sempre fui assim, um amante da literatura. E eu via no Olavo um grande escritor, sempre. Ele tirou as escamas dos nossos olhos. E para você que está comemorando junto com a gente esses 10 anos de Brasil Paralelo, agora eu te convido a uma conversa muito especial. Nós queremos conversar sobre filosofia e para falar de filosofia também queremos falar de Olavo de Carvalho. O nosso convidado para contar histórias de como foi viver e aprender com Olavo de Carvalho, ninguém mais, ninguém menos que Paulo Briguet. Obrigado pela presença. Poxa. Sempre bom te receber aqui no Brasil Paralelo. E para mim é sempre uma alegria estar aqui, viu? E poder partilhar com todo mundo como é que foi a trajetória de aprendizado com Olavo de Carvalho. Você falou da Brasil Paralelo, né? 10 anos. Eu acompanho a Brasil Paralelo há 10 anos, desde o comecinho. Que notícia boa. Desde o comecinho. E um dos primeiros produtos da Brasil Paralelo, se não o primeiro, foi uma série de entrevistas com o Olavo de Carvalho. Estava lá no Congresso Brasil, Congresso 2016. Foi logo no começo. Foi uma metralhadora de entrevistas. Acho que foi o Leandro Ruschel, inclusive, que fez as entrevistas. Estava ajudando. Acho que o Henrique também, o Henrique Ferrugem estava junto, sim. Né? Eles fizeram, então, uma série de entrevistas com o Olavo, assim, eram várias. O Olavo gentilmente cedeu uma entrevista. Aí a gente estava naquela época, eu já era aluno do Olavo, já tinha ido para a casa dele 2 vezes. Só que a minha esposa, que também é escritora e jornalista, ela tinha um pé atrás, assim, com o Olavo, não no sentido de que ele falasse bobagem, ela achava que ele falava muito palavrão. Acho que muita gente se identifica. Pois é, muita gente acha isso. Aí a Rosângela viu essas entrevistas do Brasil Paralelo, essas. E ela, quando ela viu aquelas entrevistas, ela chegou para mim e falou assim: Paulo, eu acho que o Olavo fala pouco palavrão. Mudou completamente a visão que ela tinha. Ou seja, ele deveria falar mais palavrão pelo nível de conhecimento que ele tinha, né? Pela capacidade que ele tinha de apreender a realidade, que é a definição que ele dá para a inteligência, né? A capacidade de aprender a realidade. Então, olha, ela achou que ele falava pouco palavrão. E, Briguet, eu gosto sempre de considerar que não necessariamente quem está nos acompanhando, por mais que esteja celebrando o aniversário da Brasil Paralelo com a gente, conhece. Eu gosto muito de começar do zero, né? Quem é Olavo de Carvalho? Tem uma geração inteira que está conhecendo agora, está conhecendo póstumamente, né? Como é que você apresentaria Olavo de Carvalho? E já emendo, sabendo que existe isso, como é que você diferenciaria esse Olavo de Carvalho, escritor, filósofo, esse grande formador, do Olavo de Carvalho, fantoche da mídia, esse cara que fala palavrão, esse cara cheio de teorias ao seu redor? O que eu gostaria de te ouvir apresentar o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é o mais importante nome da filosofia contemporânea brasileira. Olavo de Carvalho é um dos maiores escritores da nossa língua no século XX, no século XXI. Olavo de Carvalho é o professor de um país, o professor de um país inteiro, né? Ele dizia que o escritor é aquele que tem a capacidade de dizer, de colocar em palavras aquilo que as pessoas já sabem e já sentem, mas não conseguiam verbalizar. Ele faz exatamente isso. Olavo de Carvalho tem por profissão tornar dizível. Assim eu definiria o Olavo de Carvalho, o nosso maior intelectual, o Sócrates brasileiro. E o que aconteceu? Por que ele tem tantos rótulos negativos? Porque, veja o que aconteceu com Sócrates, né? O Sócrates de Atenas. Ele enfrentou... Por que o Sócrates de Atenas foi condenado à morte? Qual era lá, se você lê a Apologia de Sócrates, você vai verificar que as acusações contra o Sócrates eram de corromper a juventude
e de adorar deuses, falsos deuses, adorar deuses que não são os deuses oficiais da polis. Basicamente era isso. E foi isso que o Olavo fez. Ele mostrou a verdade, tá? E mostrando a verdade, numa sociedade governada pela mentira, como o Brasil, dizer a verdade é um crime. E o Olavo teve a coragem de dizer a verdade sobre o Brasil, de romper as nossas ilusões, de arrancar as escamas dos nossos olhos. E por isso ele é tão odiado, tão... Tem uma obra que você considera principal para isso? Vamos supor que alguém ouviu você dizer isso agora e quer entender que verdade foi essa, que mentira foi essa que ele desfez. O que tem que ler? Olha, a primeira obra que tornou o Olavo odiado pelas classes falantes brasileiras, né? Pelas elites intelectuais brasileiras, foi o Imbecil Coletivo. O Imbecil Coletivo. O Imbecil Coletivo, que é de 1994, se eu não me engano, 94, 95. O Imbecil Coletivo. É uma obra que desmascarou toda uma geração de intelectuais, né, sobretudo intelectuais de esquerda, né, e que realmente representou assim, um grande escândalo para a elite intelectual brasileira. E realmente, a partir daí, o Olavo foi muito odiado, muito. E me conta uma coisa, um filósofo, ele normalmente tem agregado a ele uma filosofia. Hume, eu já espero que ele fale da filosofia tal. Kant, quando eu estudo Kant, eu estou no campo dessa filosofia aqui. Ou ora um é existencialista, ora o outro é, enfim, os fenomenólogos, etc. Como é que você diria, que nome você daria para a filosofia do Olavo? O Olavo é um filósofo que fala de quê? O Olavo, ele define a filosofia como a unidade da consciência na unidade do conhecimento. Unidade da consciência na unidade do conhecimento. É assim que ele define a filosofia. E eu acho que a partir daí é que você começa a compreender a obra do Olavo. E o que exatamente significa essa definição dele? A busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência significa o seguinte, que o pensamento e a vida não podem se opor um ao outro. Isso significa que o Olavo, a filosofia do Olavo, ela é um antídoto contra o fingimento. Não é todo dia eu penso uma coisa e vivo outra. Exatamente. Uma das coisas que o Olavo identificou, um dos conceitos importantíssimos na obra do Olavo, é a paralaxe cognitiva. E o que significa a paralaxe cognitiva? É o deslocamento entre o eixo da formulação teórica, o eixo da construção teórica e a experiência concreta de quem formula a teoria. Então, a pessoa contempla a realidade, né? O intelectual, ele observa a realidade, ele apreende, ele entende, ele está vendo a realidade, a realidade está diante dele, mas a construção teórica dele nega essa realidade. Então há um descompasso entre a experiência real e a construção teórica. E foi isso que ele identificou, por exemplo, no Imbecil Coletivo. Ele falava, esses caras, esses intelectuais, eles estão formulando as suas teorias sem correspondência na realidade. A realidade está diante deles e eles acabam ocultando a realidade com suas teorias e não o contrário, não revelando a realidade. Então, essa unidade entre o pensamento e a vida talvez seja o centro da obra do Olavo, o coração da obra do Olavo. Tanto é que ele define o seminário de filosofia, tanto o seminário COF, né, que são mais de 500 aulas, como os cursos avulsos também, né, os cursos avulsos do COF, ele define o seguinte, aqui você terá a experiência de um filósofo fazendo filosofia diante de você, na sua frente. Vou assistir. Você está vendo lá um filósofo, ele está fazendo filosofia na sua frente.
Então não há descompasso entre o pensamento do Olavo e a vida do Olavo de Carvalho. Isso tem a ver com as postagens? Quando ele Como ficava assim? lá no X, na época era Twitter, né? Não era X, Facebook, Então, fazendo aquelas postagens, aquelas aqueles postagens. comentários. Então, aí o pessoal me perguntava, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Olavo em 2013, pessoalmente, né? Fui lá na casa dele, na Virgínia. E aí muita gente me pergunta, ô Briguet, mas como é que é o Olavo assim, pessoalmente? Veja o Olavo, assista um vídeo do Olavo e você vai ver o Olavo que eu também vi, entendeu? Não há fingimento no Olavo de Carvalho. Tem um episódio muito interessante da vida do Olavo. O Olavo teve umas 10 vidas, tá? É mais que gato, ele teve mais de 7 vidas. Tem umas 10 vidas diferentes. E todas muito interessantes. E o Olavo, na juventude, fez curso de teatro. Não estou brincando. Estou descobrindo agora. Fez curso de teatro com um grande teatrólogo brasileiro chamado Eugênio Kuznets, aqui de São Paulo. E ele fez o curso durante alguns meses. De repente ele viu que não dava para coisa, né? Não era a praia dele. E ele chegou para o Eugênio, né, e falou, ô, professor, olha, eu estou saindo aqui do curso, né, não vou continuar. Ele, puxa, estou aliviado. Mas não é por você não, eu gosto muito de você, Olavo. É que você é um péssimo ator. Você seria um ator genial se você fizesse apenas um papel. O papel de Olavo de Carvalho. O Eugênio Kuznets disse isso para ele. E é verdade. Ele representava um só papel, que era o papel de Olavo de Carvalho. Não havia descompasso entre o Olavo pessoa e o Olavo pensador, entende? Sabe, ligar aquela chave, agora é o pensador que vai falar. Não. Tem um aspecto do pensamento dele que eu quero saber. Quem nos acompanha sabe que a gente afirma e reafirma o que é o nosso dia a dia aqui na Brasil Paralelo. Toda vez que a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente coloca a verdade, a busca pela verdade em primeiro lugar. Não pode não haver uma busca sincera, uma busca honesta pelo que é verdadeiro onde quer que esteja. Não pode ter paixões e preferências pessoais acima da pesquisa. E a gente aprende na filosofia como cada um pensou o mundo, como cada um pensou a vida. E é possível você encontrar a posição relativista. Não existe uma verdade. Cada um está com a sua verdade. Você vai estudando as várias verdades de cada um. Outros, né, que não negam a verdade, vão defender uma verdade objetiva. Eu queria saber qual é o pensamento do Olavo sobre isso que é tão caro a todos, a verdade. Ninguém gosta de ser enganado, né? Então, o que Olavo de Carvalho pensava sobre a verdade? A verdade era objeto do amor incondicional do Olavo de Carvalho. O amor pela verdade era o que norteava todas as suas aulas e o que norteia todas as suas obras. O amor pela verdade. Esse mundo do relativismo, Victor, é o mundo da atomização, é o mundo da fragmentação completa. É o mundo da guerra de todos contra todos. Se você admite que cada um tem a sua verdade, você está lançando as sementes da guerra de todos contra todos. Porque o Olavo dizia uma coisa muito importante. Não existe amor ao próximo sem amor à verdade. E eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade para você, de coração nas mãos, como ele gostava, né? Ele falava, você tem que falar e escrever com o coração nas mãos, Briguet. E eu vou dizer aqui de coração nas mãos para você. Isso salvou minha vida. Isso salvou minha vida. E aprender com o Olavo, esse amor pela verdade, salvou a minha vida. Porque quando eu conheci o Olavo, eu estava mergulhado nesse mundo do relativismo, do hedonismo, da absoluta falta de esperança, entende? Em relação ao mundo e à própria vida, né? Eu era ateu, comunista, hedonista, tudo que você pode imaginar de tudo. Se fosse um bingo, ia dando check. O pacote da vida torta. Eu estava no pacote da vida torta. Tinha 28 anos, 29 anos, estava sem perspectiva alguma. E de repente
Eu li um artigo do Olavo de Carvalho. Você lembra onde? Bom, eu li no sindicato em que eu trabalhava. Eu era diretor sindicato. Eu era um militante esquerdista. Um dia eu li um artigo intitulado Sem Testemunhas, que é, para mim, um dos grandes artigos do Olavo, em que ele cita uma pequena história do grande médico, pastor e músico Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer foi um homem que teve uma vida admirável, ganhou o Nobel da Paz em 1955, se não me engano. Um homem que teve uma vida admirável, um grande benfeitor da humanidade. E ele escreveu as suas memórias na velhice, quando ele tinha mais de 70 anos. E ele se lembrou, nas suas memórias, de um episódio de quando ele tinha 3 anos de idade. Você imagina, 70 anos de diferença. Em que ele foi picado por uma abelha e começou a chorar. E aí os pais vieram, os vizinhos, os amigos vieram acudir, né, o menino. Aí ele continuou chorando, e chorando, e chorando. Quando ele viu, uma certa hora, ele estava chorando, ele não estava sentindo dor, não estava mais sentindo dor. Ele estava chorando só para atrair a atenção das pessoas. E 70 anos depois, o Albert Schweitzer se envergonhava disso. E o Olavo cita esse episódio e diz que esse é o espírito do brasileiro hoje. Esse é o espírito do brasileiro. É o fingimento que eu citei no começo. Eu falei que a filosofia do Olavo, a busca da unidade da consciência na unidade do conhecimento, representa o antídoto para o fingimento. E lá ele expôs esse episódio assim, de um homem que 7 décadas depois se envergonha ainda de um episódio de fingimento, de um pequeno episódio de fingimento na infância. Quando eu acabei de ler aquele artigo, meu amigo, eu falei, no sindicato, o Albert Schweitzer tem vergonha de algo que aconteceu durante alguns minutos, quando ele tinha 3 anos de idade. Lembra Santo Agostinho lembrando do roubo? Do roubo? Nas o roubo confissões. dos figos, não, das peras, se não me engano. Eu me lembro de pera. Roubo da pera. O roubo da pera de Santo Agostinho, a mesma coisa, ele se envergonha, né? Muitos anos depois. Eu terminei de ler o artigo e falei, eu sou esse menino chorão. A minha vida é um fingimento. A minha vida é uma mentira. O Olavo me tirou desse poço sem fundo da mentira. Desculpa perguntar, mas foi imediato? Você leu bateu fundo, mas com profundidade. É óbvio que eu levei algum tempo para ir assimilando tudo que... né? E é óbvio que esse é um processo demorado, mas aquele momento foi marcante. Foi um dos acontecimentos centrais da minha vida, eu não estou brincando, não. E o Olavo, isso é um outro conceito importante dentro da obra do Olavo. Dos atos sem testemunha. Todas as verdades mais importantes, todas as verdades não, mas as verdades mais importantes da vida são aquelas que só você e Deus sabem. Sabe aqueles pensamentos que só você e Deus, aquelas coisas que só você e Deus sabem. Esse foi a leitura desse. Hoje não é mais porque eu conto para todo mundo, mas naquele momento, era você e Deus. Eu e Deus sabíamos, né, da importância daquele momento para mim. E vieram muitos outros, né? O Olavo sempre me causou teve essa capacidade, né, de despertar, de abrir os meus olhos em vários momentos. E como que você venceu a etapa da negação? Para sair de um admirador clandestino do Olavo para um público? Então, um dos motivos que me levaram a sair do armário foi o talento literário do Olavo de Carvalho. Porque eu fui criado sempre entre livros, né? A imagem mais remota que eu tenho na minha memória é do meu pai lendo um livro numa sala, num sofá parecido com esse aqui que você está. Estou vendo meu pai aqui, ele lendo um livro na sala. É uma imagem muito remota. Então eu sempre fui assim, um amante da literatura. E eu via no Olavo um grande escritor, sempre. Um grande escritor, um mestre do idioma. O Olavo é um mestre do idioma.
Tá? E por isso que eu recomendo que as pessoas leiam, por exemplo, não só esses artigos, né, que tem várias coletâneas do Olavo. A pessoa pode começar lendo o Reader do Olavo, né, que é o essencial de Olavo de Carvalho, que tem esse artigo que eu mencionei aí. Mas também a obra-prima do Olavo é O Jardim das Aflições, né, que é um livro importantíssimo também, que também me causou um profundo impacto. Então, eu acho que o escritor Olavo, ele acabou me tirando aí desse casulo, né? Aí eu perdi a vergonha. Aí eu virei Olavete, assim, assumido, sabe? E não tem, né? É óbvio. As pessoas falam, mas você concorda com tudo que o Olavo fala? Mas é óbvio que não, eu sou um ser humano, meu Deus. O Olavo era um ser humano, não tem... Agora saiu até que nem ele. Hã? Agora foi que nem ele. Porra, então... não pode falar, né? Mas... apareceu, ficou igual. Assim, o aluno representando o mestre. Muito bem. Isso é o Briguet, a transformação que ele causou em você. Eu te perguntaria, fica à vontade para contar, mas eu te perguntaria as mudanças que você enxerga no país. Porque para um homem receber tantas manchetes, ter tantos alunos, ter tantas aulas, o COF continuar, enfim, é muita coisa, né? Você enxerga, você contou as mudanças que ele causou em você, eu queria saber se você enxerga mudanças no país. Olha, quando o Olavo era criança, até os 7 anos de idade, ele viveu confinado num leito, numa cama. Ele tinha um problema respiratório congênito e todo mundo achava que o Olavo ia morrer. Ele não podia, ele dava alguns passos, já ficava ofegante, já perdia o fôlego. Ele ficou, assim, ele passou os 7 primeiros anos de vida dele dentro de um quarto, tá? Isolado do mundo, sem saber o que estava acontecendo. Quando ele e de repente, como que por milagre, ele melhorou, acabou o problema dele e ele se tornou uma criança. Só que quando ele saiu para o mundo, ele era absolutamente ingênuo. Ele não conseguia entender a realidade, as coisas, não conseguia entender as coisas. E foi isso que o levou a procurar a filosofia. Ele queria ser, ele fez um pedido a Deus. Eu quero ser o homem que entende as coisas. Eu quero ser o homem que entende. Eu não preciso nem convencer os outros, mas eu quero entender as coisas. No final ele acabou convencendo muitos outros, né? O Brasil é esse menino. É esse menino doente, esse menino que ficou preso, que ficou confinado dentro das próprias ilusões, dos próprios fingimentos. É esse menino. E o Olavo foi lá e falou, levanta, abra os olhos, olha para a realidade. Estão enganando você. O Olavo foi o cara que mostrou para o Brasil inteiro que nós vivíamos uma farsa chamada democracia. O Olavo é que mostrou para o Brasil que nós vivíamos aqui o Teatro das Tesouras. Vocês têm um documentário aqui na Brasil Paralelo sobre isso. Ele tirou as escamas dos nossos olhos. O Olavo é aquele que mostrou para as pessoas que as pessoas têm o brasileiro tem muitas opiniões sobre tudo, né? Ele gosta de ter opiniões sobre tudo. Agora, eu tenho certeza que você faz isso, Vitor. Qual é a origem das suas opiniões? Qual é a origem das suas ideias? De onde vêm as suas ideias? Por que você pensa o que pensa? Por que você pensa o que pensa? Essa é uma pergunta que o Olavo faz no COF, nos seus cursos avulsos. Seria bom você explicar o que é o jejum de opinião. O jejum de opinião é um método que ele assim, na verdade, é algo que ele propõe, não é nada obrigatório, mas ele propõe que você faça um jejum de opinião no começo da sua vida de estudos. Quando você está iniciando a sua vida de estudos, sua vida intelectual, você passe alguns anos sem dar opinião. Só observando as coisas, observando. E é muito interessante, né, que o jejum ele tem essa característica. O jejum de alimento, ele é bom para o corpo, porque ele
purifica o corpo, e o jejum é usado pelos monges, né, pelos monges, por exemplo, para a purificação da alma. Sim. Então é isso, é de uma certa maneira limpar a sua alma, Estudar limpar sem a sua pressa visão, de estudar responder as coisas. sem pressa de responder, né, entende? E o brasileiro tem essa mania, ele quer logo optar, ele quer, é o tico e o teco, né, o sim ou não, é o a favor ou contra, né, e o jejum de opiniões é talvez um antídoto também contra isso, E nisso um de remédio estudar, contra isso. digamos assim, a gente saiu do gesto de pegar uma página em branco, cheia de letrinhas paradas, né? São só letras. E o gesto que era ir folheando e passando página por página e lendo. Hoje, esse gesto se resume a ficar usando só um dedo para poder passar vídeos, animações, cores, letras. O hábito da leitura, o hábito do estudo, acho que tá entrando em extinção, uma raridade. Folhear um livro estático, né? E ficar lendo, estudando. E você disse que o Olavo queria algo simples, ser o homem que entende as coisas. Sim. Eu acho que a gente fala isso com uma certa naturalidade aqui, mas não é fácil entender a grandiosidade que é entender as coisas. A satisfação que é entender as coisas. Não parece algo importante, sabe? Parece algo banal só dizer assim, eu entendo. A gente lê uma manchete rápida e diz que entende. Você vê uma imagem e diz que entende. Como é que você explicaria a importância para o ser humano, para a alma, para o intelecto, de entender as coisas como elas são, de entender o mundo? Por que estudar, sabe? O Olavo tem uma definição de inteligência, que é a seguinte: inteligência é a capacidade de apreender a realidade. Essa é a definição do Olavo. E ele falava uma coisa muito interessante. De todos os problemas do Brasil, e nós temos muitos problemas, você sabe disso? Coleção. O maior problema é o problema da inteligência. Ele dava um exemplo. Um homem está desempregado, está doente, tem uma doença, ele foi despejado, a mulher fugiu com o carteiro, ele está cheio de dívidas e ele está louco. Qual é o primeiro problema que ele precisa resolver de todos esses? Qual é o primeiro problema? A loucura. É óbvio. Porque sem a inteligência, sem a capacidade de apreender a realidade, todos os outros problemas vão piorar e continuar, não é? Primeiro ele volta a si. Primeiro ele tem que voltar a si mesmo. Primeiro, antes de você resolver, o Eric Voegelin, que fala que, aliás, é um dos autores, um dos méritos do Olavo foi ter apresentado uma pleiade de autores importantíssimos, um deles, o Eric Voegelin. E o Eric Voegelin dizia, antes de mudar o mundo, você precisa ordenar a sua própria alma. E o que os cursos do Olavo fazem é isso, uma ordenação da alma. Então, ordene a sua própria alma, fortaleça a sua inteligência, e aí então você vai começar a pensar nas outras coisas, nos outros problemas, em resolver os outros problemas. Então, e isso está muito presente nos cursos do Olavo, sempre, sempre, sempre. Isso leva muitas pessoas assim, a um sentimento de gratidão pelo Olavo, que eu tenho, que muita gente tem. Tem uma memória favorita com ele? Bom, eu não presenciei isso, mas eu vou aqui relatar um episódio. Duas coisas. Quando o Olavo morreu, a quantidade de missas em sufrágio da alma do Olavo foi um negócio assustador. Até onde nós contamos, 1.500 missas. E com certeza não tem como contar. Isso é coisa... Quantas, né? Fora do conhecimento. Fora do conhecimento. E as orações pessoais, Sim. Enfim, 1.500 missas. Isso é coisa de rei, né? Havia, assim, os reis, quando morria um grande imperador, ele fazia isso, os reis faziam isso, mandavam celebrar 100 missas, 200, mas pagavam, viu? O Olavo não pagou nada, não. 1.500 missas.
Aí um dos alunos dele, que é o Ítalo Marcilli, né, que morou com ele até, era amigo dele, ele fez um e-mail, criou um e-mail, Causa Olavo, para que as pessoas enviassem relatos de conversão pessoal a partir do... Eu me lembro disso. Em uma semana, 6.500 pessoas enviaram mensagens. Em uma semana, 6.500 pessoas. Você imagine a quantidade de pessoas que ele não levou de volta para a igreja. E foi o meu caso. E o Olavo não fazia no COF, nem nos cursos avulsos, ele não fazia proselitismo religioso. Mas o amor pela verdade era tão grande nele que as pessoas naturalmente buscavam a igreja. Porque a igreja é a casa da verdade, né? A igreja é centrada em Cristo. E o Cristo o que é? A verdade é uma pessoa, o que o Olavo sempre falava. A verdade é uma pessoa, é o Logos, é o Verbo, é a inteligência de Deus. O que é Logos? O que é Verbo? O que é o Cristo? É a inteligência de Deus. Não existe nenhum conflito entre estudar as filosofias mais variadas, ver o pensamento racional e acreditar que a verdade é uma pessoa, acreditar que a verdade é Jesus? Mas de forma alguma. De forma alguma. Santo Tomás de Aquino está aí para nos mostrar que, nos comprovar que filosofia e fé podem caminhar juntas. Sempre. Sempre. Elas são aliadas, né? São duas asas do nosso espírito. São duas asas, né? A fé e a filosofia. Não há nenhuma incompatibilidade entre as duas coisas, nenhuma. E o Olavo sempre ressaltou isso. Mas a historinha que eu ia contar, que é bem rapidinha, é o seguinte: em 2017, o Olavo, uma coisa que o Olavo era que nem eu sou caipirão. Eu moro lá em Londrina, eu sou caipira, viu? Eu venho aqui para São Paulo, fico olhando para os prédios e falo, nossa, é difícil, hein? Eu sou caipirão. Embora tenha nascido em São Paulo, eu sou caipirão. Estou 40 anos... nasci aqui, mas passei a infância aqui, 40 anos no interior. Então eu sou caipira. O Olavo também era um caipira. Ele estava lá, é um caipira do interior da Virgínia, entendeu? Ele era de Campinas aqui, né? Mas aí é Virgínia. E ele não gostava muito de cidade grande, Boston, Nova York, essas coisas, mas ele foi dar uma palestra em Harvard, olha só, em 2017. Chamaram ele lá para dar uma palestra em Harvard. Ele deu uma palestra muito bacana. E aí, na volta, ele falou, mas peraí, diz que tem um restaurante aí, aquele restaurante lá, aquele restaurante sem nome que tem lá no mercado. Ele sabia que tinha um restaurante sem nome no mercado de Boston. Aí ele foi com a Roxane, com a esposa dele, né, com alguns amigos, foi então comer lá um peixe no restaurante grego no mercado de Boston, o restaurante sem nome, que é pequenininho, só tem um velhinho que é o garçom, o caixa, tudo, mesma coisa, pequenininho, algumas mesas só. Quando ele chegou, tinha uma equipe de cinema lá, com spot e tal, não sei o quê, porque ficaram sabendo que o Olavo ia lá, tal. Eu acho que era aquela Petra Costa, que fez o filme da Dilma lá, sabe? Aquela cineasta, então, era ela. Foi lá fazer uma filmagem, então ele lá comendo, tal, não sei o quê. O velhinho, o dono do restaurante, ficou, assim, curioso, né? Quem será esse homem, esse senhor? Será que ele é famoso? Aí perguntou. Aí eles falaram, esse é o professor Olavo de Carvalho, filósofo brasileiro. Aí o velhinho chegou na mesa do Olavo, abraçou o Olavo, chorando. E disse em inglês para ele, muito obrigado. Meu filho tinha se afastado da igreja, eu tenho um filho de 30 anos que tinha se afastado da igreja, mas leu a tradução de um artigo seu, e graças a esse artigo, ele voltou à igreja. Muito obrigado, professor. E eu acho isso que nós temos que dizer para ele. O Olavo veio, pouco antes de morrer, ele veio aqui para o Brasil. Ele veio se despedir aqui do Brasil. Ele sabia que ele estava partindo. Ele veio se despedir. Ele entrou praticamente, claro, ele não
não havia nada contra ele, mas ele entrou de uma maneira praticamente clandestina no Brasil, né, sabe? Como se ele deveria ser colocado um tapete vermelho para ele. Ele deveria ter sido recebido com honras de Estado no Brasil. E veio praticamente escondido. Um homem que merecia todas as nossas homenagens. Olavo esteve aqui no Brasil e se despediu de nós. Veio aqui dizer o seu adeus. Mas a obra dele continua viva. E as pessoas têm a oportunidade de conhecer essa obra, esse tesouro que ele deixou para nós. E eu sei que a Brasil Paralelo está oferecendo parte desse tesouro agora numa promoção muito especial, não é? Uma parte da nossa responsabilidade é estudar por conta própria. Quando a gente escolhe o nome Brasil Paralelo, a gente quer caminhar paralelamente para não depender, né? A gente quer ter autonomia, a gente quer ser independente. Essa parte é uma parte muito forte, de muita responsabilidade. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu não posso esperar que alguém defina isso para mim, eu tenho que buscar, né? Então, desde o início da nossa história, a gente propõe às pessoas que elas se encontrem com autores, que elas se encontrem com professores, que elas se encontrem com os especialistas das mais diversas áreas. Não é da Brasil Paralelo oferecer conclusões, a gente conecta você a um professor. Olha aqui, trouxemos o Briguet para você ouvir, tem vários convidados nesse nosso evento de 10 anos, e à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai estudando e vai montando o nosso repertório. O que a gente te convida a conhecer hoje, a gente montou um combo de iniciação à filosofia, iniciação filosófica. Você pode conhecer isso, tem um conjunto de cursos, e dar os seus primeiros passos, ou dar continuidade aos seus estudos. A gente baixou o nível de resistência, de obstáculos, então não precisa ser familiarizado com a filosofia, não precisa chegar... Aliás, o Olavo dizia isso para todos os cursos dele. Você não precisa... E aliás, ele falava, é até bom que não seja, que aí já não vem com tranqueira, entendeu? Já vai conhecer o que é bom. Vai conhecer o que é bom, já não vem com tranqueira. E outra coisa, o Olavo, ele não propunha o estudo de textos filosóficos ou de autores. Ele propunha o estudo de problemas, de temas, de questões filosóficas, né? Isso é muito interessante, né? E eu tenho certeza que você não precisa ter não era um curso de cultura filosófica. Então você não precisa chegar com uma grande bagagem filosófica, não. Esses cursos que foram selecionados são cursos introdutórios. Inclusive tem um curso que não é do Olavo, mas é de um dos seus mais brilhantes alunos, que é o Ronald Robinson. Ronald Robinson, que é um escritor muito talentoso e que é autor talvez do ensaio mais importante sobre a obra do Olavo, que é o Conhecimento por Presença. Então, um desses cursos, né? Um desses cursos avulsos que foram selecionados pela Brasil Paralelo é justamente Introdução ao Pensamento, Introdução à Filosofia, se não me engano, Introdução à Filosofia de Olavo de Carvalho, por Ronald Robinson. Quer dizer, realmente vocês escolheram muito bem esses textos. Tá aí. O aniversário é nosso e o presente é seu, hein? É isso aí. 10 anos de Brasil Paralelo. Eu estou muito feliz com a história que a gente está vivendo, feliz com essa conversa que a gente teve, feliz com o que nós estamos oferecendo para você, com o conteúdo que você pode ter contato para começar a pensar, para começar a estudar, para continuar estudando se você já estuda. Enfim, tem gente que precisa de uma propulsão agora, tem gente que pode juntar, somar aos seus estudos um conjunto novo, e esse é o convite que a gente tem para fazer a você. Conheça esse combo de introdução filosófica da Brasil Paralelo, tá? E continue com a gente para celebrar esses 10 anos. Ainda tem muita coisa boa para você ver e descobrir aqui com a gente. E Briguet, muito obrigado. Ô, Vitor. Sempre uma satisfação. Uma alegria. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Em comemoração aos 10 anos da Brasil Paralelo, liberamos o BP para sempre, o acesso vitalício a Brasil Paralelo.
Você paga uma única vez e garante acesso para sempre ao que já produzimos e ao que ainda vamos lançar dentro do plano escolhido. E quem entra agora ainda recebe mais de R$ 2.400 em bônus inéditos nas áreas de finanças, negócios, filosofia e literatura. Essa condição pode sair do ar a qualquer momento. Toque no botão abaixo e garanta agora seu BP para sempre. Brasil Paralelo. Assine uma vez. Acesse para sempre.